A quem você tem buscado? Segundo livro de Reis, capítulo 4, a partir do verso 18. Na semana passada, nós falamos a primeira parte dessa mensagem, que é daquela mulher sunamita, certo? E continua sendo a história sobre ela. Nós falamos que ela reconheceu um homem de Deus, recebeu na sua casa. Falamos dos elementos, né? Da cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, ok? Falamos, né? Do que ela declara que ela tinha tudo o que ela queria, que ela habitava no meio do seu povo, ou seja, já tinha segurança. Mas o homem de Deus faz uma promessa e fala dali 1 ano ela estaria, né, segurando um filho. E isso aconteceu de fato, e a história continua. Então há um espaço entre o capítulo 17 e 18 de anos aqui. A Bíblia, nós temos que entender, amado, que às vezes de um versículo para outro passa anos. Do versículo 17 ao versículo 18 se passou-se alguns anos. Então nós temos que entender que, contextualizar, que a Bíblia ela tem os espaços, né? Então não ficou narrando cada coisa que aconteceu nesse tempo, mas houve um espaço aqui de anos entre um versículo para o outro, né? E o versículo 18 nós vamos ler, eu quero ler algum trecho aqui, porque a gente vai seguir a leitura durante a mensagem. Diz o seguinte: tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores. Disse a seu pai: ai, a minha cabeça. Então o pai disse ao seu moço: leve-o à sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até ao meio-dia e morreu. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus e fechou a porta e saiu. Amém? Por enquanto é aqui. Queridos, acontece algo aqui. Esse garoto então já está um pouquinho grandinho. E ele vai até o campo. Lembra que eu falei que essa região é uma região muito fértil, de muitos agricultores e de pessoas que tinham, né, ricas, entre eles essa família. Bem, essa criança então, por isso que já passa alguns anos, já tem um certo tamanho, uma certa idade, ela vai até o seu pai, lá no trabalho dele, vai acompanhar, não sei se estava trabalhando ou não, mas ele vai acompanhar o seu pai nesse trabalho da colheita, dos segadores. Bem, chegando lá, esse garoto reclama que está com dor de cabeça, e fala: ai, minha cabeça. E aí, existem algumas especulações de que seria, que doença é essa que ele não tinha, que problema foi esse que levou à morte, de uma dor de cabeça levou à morte. Mas não vamos aqui fazer especulações. Mas acontece algo muito curioso aqui, né? Que hoje em dia não acontece mais, só acontecia naquela época. Ou seja, a criança está com o pai e tal, né? Mas dá uma dor, fica doente, o que o pai fez? Leva para a mãe. Não, mas isso não acontece mais, né, gente? Hoje os pais também, dali, né? Não, tá com dor, chora à noite, vai lá. Ah, tá quente, vai lá, né? Eu fico acordado a noite toda ali, medindo fibra, né, Holmes? Nós ali, né? Nós cuidamos, lógico, né? Ali, né? Na verdade, amado, essa coisa tem cuidado que é a mãe, né? Tá com o pai, estava trabalhando no campo, todo de cabeça, vai para sua mãe. Então isso aí, irmãs, isso é histórico, tá? Então não adianta, a hora que aperta o negócio, vai para a mãe. A hora que dói, vai para a mãe, né? Então assim, não reclame, amado, tá aqui, ó, desde lá do tempo primórdio da Bíblia. Então não adianta, não vamos mudar isso agora, tá bom? Não vamos mudar isso agora. Não vamos mudar isso agora, gente, deixa que já está aqui registrado, deixa aqui. Mas brincadeiras à parte, mas você vê que realmente, né, é algo assim, chega no momento, não tem como, é a mãe que vai cuidar. Então o pai leva esse menino para a mãe. E aí, queridos, a mãe então pega esse garoto e coloca-o no seu colo. E eu quero que você entenda o seguinte, amado, que o tema diz: a quem você tem buscado. Essa criança, ela, enquanto ela está viva, ela está ali, está cuidando, está fazendo alguma coisa. Eu acredito que ela está tendo ali alguma medicação, alguma coisa da época, mas ela está ali tentando ver algo, mas chega um momento que o que ela pode fazer não tinha mais jeito. Entenda, amado, que chega um momento que todos os nossos recursos, eles acabam. E aí a questão é quem eu tenho buscado.
Porque na crise, qualquer área da nossa vida, o que define o resultado não é somente o problema, mas a quem nós buscamos para a solução desse problema. Entende isso? A quem ou o que nós buscamos para solucionar o problema. Porque nós medimos o problema, medimos a situação, mas nós temos que entender quem ou o que pode resolver esse problema. Todos nós buscamos algo quando enfrentamos uma crise, seja financeira, seja familiar, seja nosso físico. Uns procuram amigos, uns procuram uma pessoa experiente, né, um conselho, ok. Mas quem você tem dedicado um tempo e buscado? Será que nós recorremos a Deus? Tem pessoas que têm uma teoria que Deus vai se preocupar com isso. Deus tem mais coisa para fazer. Queridos, quando se fala isso, eu vejo pessoas limitando Deus. Amado, seja algo que pareça pequeno ou algo que seja grande para nós resolvermos, não importa, eu tenho que buscar a Deus. Essa mulher perdeu o filho da promessa. Essa mulher perdeu algo que Deus falou para ela que ela teria. Ela não foi algo que ela quis, na verdade. Foi algo que Deus quis para ela. Amado, vou dizer uma coisa para você: andar na vontade de Deus é a melhor coisa, é a melhor garantia que nós temos. Porque Deus garante aquilo que Ele fala, aquilo que Ele ordena. Aquele filho não foi um desejo dela. Pelo menos as palavras dela do profeta, mas foi algo que Deus quis para ela. Entende isso? Logicamente que aí virou, né? Poxa, se Deus quer essa minha vida, eu quero também. Lógico. Deus garante aquilo que Ele fala, Deus garante o que Ele faz, Deus garante o que promete. Esta mulher, ela então recebe uma promessa e ela aparentemente ou momentaneamente perde essa promessa. Entende isso? Que aquilo que Deus falou, que ela não pediu um filho. Veja que nós temos que contextualizar aquela situação. Ana pediu um filho. Muitas mulheres estéreis da Bíblia pediam um filho, mas essa mulher não pediu. Ela recebeu algo que não pediu. Aquele filho é totalmente o querer de Deus para a vida dela. Quando nós temos algo em nossa vida que é um querer de Deus para nossas vidas, queridos, é algo que está garantido. É algo que Deus garante. Agora, mesmo que seja algo que Deus dá para nós temos que saber como direcionar. Essa mulher, ela perdeu o filho, mas não perdeu a direção. E é aí que está o grande segredo. Porque é algo, amado, que mesmo que foi Deus que nos deu, nós temos que saber como vamos direcionar. Deus deu, então Deus cuida. Não, calma aí. Deus garante. Mas se Deus colocou algo em nossas mãos, nós temos que cuidar. Se Deus colocou algo em nossas mãos, nós temos que responder por isso. Eu não posso simplesmente jogar para Deus e dizer: Deus, cuida aí. Deus, o Senhor que me deu. Aqui, eu vejo quase isso, e já ouvi isso. Deus que se vira. Deus se vira, se é a vontade dele, ele se vira. Não é assim não, amado. Não é assim. Deus te prometeu, Deus te deu, mas agora você é responsável pelo aquilo que Deus colocou em suas mãos. Ela era responsável por algo que ela não pediu, mas que Deus prometeu e Deus deu a ela um filho. Mas agora é a responsabilidade dela. E fica claro para ela mesmo quando o seu marido vai lá e fala: olha, vai lá com a sua mãe, vê o que ela pode fazer por você. Você sabe quando você tem uma situação, a situação volta para você e diz: olha, como você vai resolver? O que o pai falou é o seguinte: mandou um servo levar a criança e diz: olha, resolva, ele está com dor de cabeça, a cabeça dele dói, não sei se tinha febre, se tinha alguma outra reação. Ele diz: cuida dele aí. E nos cuidados dela e nas mãos dela, ele morre. Quantas coisas, amado, que nós vimos sucumbir, e às vezes nós vemos que estou perdendo algo que Deus me deu, que Deus prometeu, que Deus falou. E esta mulher, então, ela tem algo que a gente já passou por isso em algumas situações. Ver algo que é bênção de Deus,
que Deus nos prometeu, que Deus nos deu, que vivenciamos, parece que começamos a perder. Aí vem o grande ponto. Qual direção tomar? A gente pode até perder momentaneamente algumas coisas, mas nós nunca podemos perder a direção. Por quê? Essa mulher então começou a fazer algo muito interessante. O versículo 21 diz, versículo 21, subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Existe um momento em que a tua promessa, ela vai passar por uma prova. Todos nós que temos uma promessa, nós e a nossa promessa, ela vai passar por uma prova. Seja ele financeiro, seja ele uma porta de emprego, seja a família, seja na saúde, todos nós, em qualquer área, nós e a nossa promessa serão provadas. E aí o que nós vamos fazer? Qual a direção vamos tomar? E esta mulher nos ensina algo, versículo 22, chamou o seu marido e ele disse, mande-me um dos moços e uma das jumentas para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele, versículo 23, por que vais a ele hoje? Não é dia de festa da lua nova, nem sábado. Ela disse, não faz mal. Então fez ela albardar a jumenta e disse ao moço, guia e anda, não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Essa mulher mostra o seguinte, ela sabia a quem buscar. No momento da luta e no momento das aflições, quando nós não perdemos a direção, nós sabemos a quem buscar. Ela não poderia ressuscitar o garoto, ela não poderia dar vida ao garoto, mas ela sabia quem buscar. É aí que está o negócio. Nós queremos inverter, nós queremos resolver e não vamos buscar. E a quem buscar? Essa mulher fala o seguinte, manda um recado para o esposo, diz o seguinte, olha marido, manda um dos moços em uma das jumentas aqui, e o que eu vou até o homem de Deus, eu vou lá e volto, eu vou e volto. Sabe o que é isso? Eu vou buscar uma solução. Eu vou até lá e vou voltar. Eu não vou demorar lá. Eu não vou ficar muito tempo, porque eu vou buscar uma solução. Ela não falou essas palavras, mas o coração dela é isso, eu vou buscar uma solução. Eu vou e eu volto. Sabe, amado, tem que haver em nós essa clareza do que vamos fazer. A clareza, ela não tinha clareza como que ia fazer com o menino, mas o que ela ia fazer tem que ter clareza. Mesmo em momentos de dificuldade, tem que haver clareza em nós, na direção. Não na resolução do problema, ela estava totalmente perdida, amada, quanto ao menino. Assim, eu digo o seguinte, ela não sabia o que fazer. O que ela fez? Uma atitude correta, colocar ele no quarto do profeta. Por quê, amado? Porque aonde está a tua promessa, também estará a tua solução. Amém? De onde veio a tua bênção, é que vai vir a tua resposta. Eu recebo de Deus a promessa, a bênção de Deus, e quando eu tenho um problema, eu vou buscar em outro lugar. Esse é o grande problema. Ela foi no mesmo lugar, porque você lembra da passagem, supõe que você volta um pouquinho, que quando ela recebe essa promessa, o profeta está no seu quarto, provavelmente, sentado onde? Na cadeira da autoridade. Lembra que eu expliquei para que aquela cadeira não era para sentar na mesa, porque assim, as pessoas tinham que ser muito, um rei, alguma coisa, mas eles não sentavam em cadeiras para mesa. A mesa é a cadeira é um lugar de autoridade. No mínimo, o profeta estava sentado na cadeira e ela estava na porta. E quando ele falou, você terá um filho dentro de 1 ano, ela foi no lugar onde ela recebeu a promessa e colocou ali o seu problema então. E colocou onde ela recebeu a palavra de vida, ela colocou a morte. No mesmo lugar que ele recebeu a palavra de vida, ela colocou a morte. Por quê?
Da onde vem vida? Uma vez. Ela pensou com ela, vai vir a segunda vez. Amém? Da onde Deus já fez uma vez, Ele vai fazer de novo. Amado, as pessoas hoje querem inventar roda, querem inventar solução. Amado, é no mesmo lugar, é o mesmo Deus. Eu vou dizer uma coisa para você chorou aqui, você clamou, e Deus falou, e Deus trouxe a vitória. Quando dá problema, chore de novo aqui, clame de novo aqui. Por quê? Porque o lugar que Deus te trouxe a promessa, é o lugar que Deus vai trazer a resposta. Amém? As pessoas querem inventar, aí ele quer ir para a internet, aí ele quer achar um mago na internet, que vai ajudar no seu problema. Gente, aqui está a promessa de Deus, é na presença de Deus que está a promessa, é na presença de Deus que vai estar a resposta, que vai estar a solução. Ela foi no mesmo lugar, ela sabia quem procurar, quem buscar, ela sabia onde estar. Isso é muito importante, saber onde está, isso é não perder a direção. Ela sabia quem buscar. Versículo 25 diz o seguinte: partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita, corre ao seu encontro e diz-lhe, vai tudo bem contigo, com o teu marido, com o menino? E ela respondeu o quê para Geazi? Tudo bem, tudo vai bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus ao monte, abraçou-lhe os pés. Então se chegou Geazi para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor me encobriu, ou seja, o Senhor não me mostrou e não me manifestou. Disse ela: pedi a teu Senhor, ao meu Senhor algum filho? Não disse eu, não me enganes? Então, disse o profeta Geazi: cinge os lombos, toma o meu bordão contigo e vai. Vamos parar um pouquinho aqui. Queridos, ela sabia com quem falar, ela sabia quem buscar, ela sabia com quem falar. Esse é um problema do povo de Deus hoje. O povo de língua solta, linguarudo, boca aberta, Deus me perdoe, fala com qualquer pessoa, fala com qualquer um, fala, ai, eu estou passando por o quê, amado? Ah, eu estou enfrentando o quê? Você está falando com quem? Quem é que pode ajudar? Amado, entenda que o marido dela chegou para ela, os versículos antes nós vimos, e falou assim: olha, não é lua nova. Porque que havia um costume, porque a lua nova era quando eles determinavam a virada de mês. Não era calendário, era lua. Opa, lua nova é o novo mês. Eu falo, não é lua nova, não é sábado, que é o tempo também que eles iam às vezes até o profeta. Por que você vai fazer lá no profeta? Eu falei, não faz mal, eu vou assim mesmo. E ela falou o seguinte para o servo: olha, quando você for pelo caminho, você não pare. Por que não pare para saudar ninguém? Porque a saudação dos judeus demorava no mínimo 30 minutos. Não é assim, não era isso, amado. Não é isso, saudação do judeu, não era isso. Bom dia, não, parava, beijava, abraçava, oferecia pão, e perguntava como tá, e perguntava a família, e perguntava de cada filho. O cara tinha 10 filhos, perguntava um por um, e tal. Tanto que Geazi, que ele faz? Como está o marido? Como está sei quem? Como está o filho? Ele vai perguntando. Ele falou assim, ela falou para você: você não para para ninguém. Sabe o que isso significava, Marcos? Quando ela passou com o jumentinho pela sua via, pelos seus vizinhos, pela sua cidade, e foi saindo, e as pessoas querendo saudá-la, e ela fala: vai. Ela foi tida como sem educação, ela foi tida como ingrata. Nossa, fiz algo para essa mulher ontem, ela já nem me cumprimentou. Ela foi tida como antissocial. Sabe o que acontece, amado? Hoje nós estamos cheios de problema de luta, mas nós queremos visto, queremos que as pessoas nos amem. Amado, não importando que alguém me ame, que alguém me goste de mim. Não, amado, eu preciso que Deus, amado, olhe para mim. Eu preciso de Deus. Ah, pastor, mas vão falar que você é careta, vão falar que você é meu amigo. Eu preciso de Deus na minha vida, eu preciso da solução de Deus na minha vida. Ah, mas você vai sentar numa reunião e vai almoçar com empresários e você para e você ora. Sim, porque é Deus que me dá o alimento, é Deus que me faz. Eu não vou me amoldar ao mundo. Amém? Uma pessoa mandou uma mensagem para mim na quarta-feira.
eu fui ver ontem, né? As pessoas não me ajudam, amado. Mandar mensagem do privado do Instagram, amado, é difícil. Né? Um dia uma pessoa mandou uma mensagem do privado do Face. Pastor, que dia que é o horário do culto? Quando eu fui ver, há 5 anos atrás. Falei, puxa vida, fica vergonha de responder. Como que eu vou responder agora? Mas me ajuda, né? Pode dar meu WhatsApp para alguém, não tem problema. Se quiser falar comigo. Aí eu mandei uma mensagem, mas agora estou me disciplinando, né? Pelo menos do Instagram eu consigo ver dentro de uns 5 dias. Mas aí, o que essa pessoa comentou, né? Acho que ela comentou com o Júlio também, que o evento Pérez, a gente começa com oração. Falei, puxa, achei tão lindo isso, vocês começarem e terminarem com oração, pedindo a Deus. Eu falei assim, sim, é um evento para empresários, mas os princípios continuam os mesmos, amém? Eu sou a mesma pessoa, eu falo sempre para o meu filho, eu falo sempre em casa, nós somos a mesma pessoa em qualquer lugar. Eu não deixo ser, agora sou aqui, aqui sou outra pessoa. Não, eu não sou outra pessoa. Porque às vezes estamos mais preocupados que as pessoas vão pensar da gente. Se a gente vai ser querido, se a gente vai ser amado, mas está preocupado com isso. Se você vai, querido, olha, se amém, se gostarem de mim, glória a Deus, eu fico feliz, eu gosto das pessoas que gostam de mim. Não falo porque eu não gosto, é legal. Mas, amado, não posso prender minha vida nisso. Essa mulher não poderia, ela estava com um filho morto lá no quartinho, lá no sobrado que ela fez para o profeta. Aí um dia tempo, e o bolo ontem? Estava uma delícia o bolo. Aí se eu não parar com a Mariazinha lá, a Maria vai ficar brava comigo. Aí se eu não cumprimentar o senhor Joaquim vai falar mal de mim. Meu, o filho dela estava morto, eu estava importando com o senhor Joaquim, com a dona Maria. Mas hoje não, hoje a gente se importa. Hoje a gente se preocupa, o que vão pensar, o que vão falar. Mas eu não posso, né, glorificar a Deus assim, porque que vão falar de mim? Às vezes tem dentro da igreja, né? Aí se eu der um glória a Deus alto, o que o irmão vai falar? Sei lá o que vai falar, amado, não sei. Deus, pode sair que saia de perto de mim, sei lá, mas senão a gente não vai viver mais. Ela sabia com quem falar. Quando Geazi chegou, falou para ela, falou, tudo está bem. Amado, isso não é negacionismo, entenda bem. E eu tenho um pouco de medo que às vezes as pessoas confundem isso com negacionismo. Essa mulher não estava negando a sua situação. Primeiro que ela sabia com quem falar, não era com Geazi, era com o profeta, pronto. Aí já é outra coisa, amado. Quando ela diz, tudo vai bem, a palavra no original que ela falou aqui foi shalom. E shalom é uma palavra, amado, que ela tem pelo menos 15, no mínimo uns 15 significados, mais ou menos. Paz, alegria, tal. Por isso que tudo vai bem. Por isso que a tradução é tudo vai bem, ou seja, tudo, está tudo bem. Quando ele falou shalom, ou seja, está tudo bem. Shalom é a ausência de que, olha assim, que as coisas estão ruins. Não, as coisas estão bem. Amados, Geazi não ia resolver. Pare de perder tempo com quem não vai resolver. Pare de perder tempo com quem não vai te ajudar. Mas o Geazi é legal, mas não resolve. Mas meu vizinho é legal, eu gosto de contar tudo para ele, mas não resolve. E aquela pessoa que você nem conhece, só porque você parou numa fila de alguma coisa e você fala tudo. Mas o que essa pessoa é? Ela é médica? Seu problema de saúde, ela é médica? Não. Por que você vai falar para ela? É uma pessoa que faz parte do seu convívio? Não. Por que você vai falar para ela? É uma pessoa que vai te ajudar? Não. Por que você vai falar para ela, meu? Você conhece, mas nem conhece. Amado, eu falo que às vezes eu engano bem. Em termos, né, assim. Porque eu sempre tive essa mania comigo. Eu nunca falei, por exemplo, quanto você ganha? Nunca, amado, o meu trabalho, quando eu estava CLT e tal, nunca ninguém sabia disso, nunca ninguém soube quanto eu ganhava. Ganhava menos que os outros, as mesmas coisas que os outros, às vezes até menos, mas nunca ninguém sabia. E as pessoas sempre suspeitavam que eu ganhava mais, porque como eu escondia, todo mundo mostrava, e aí, quanto veio esse mês? Eu nem abria meu lerite perto dos outros. Hoje nem sei mais, acho que é tudo mais eletrônico, né? Mas eu nem abria. Tem gente que abre o saldo bancário. Caiu! Caiu! Caiu o quê, mano? Vai cair logo, é a sua vida se ficar desse jeito. Caiu! Caiu o quê? Pertence a mim, a minha família. E Deus que já sabe. Amém? Agora as pessoas parecem uma matraca, tem que falar tudo. As pessoas não vão resolver. E pior, pessoas que vão até te invejar.
E as pessoas sempre achavam que que eu ganhava mais. E até hoje, tem pessoas que acham que eu estou nadando dinheiro. Mas por quê? Porque eu não reclamo. Não. Eu falo da realidade, situações, tal, mas não reclamo. Passei situações mais antigamente, no início do meu ministério, sérias. Hoje algumas pessoas ficam sabendo de eu narrar, de eu falar, de eu testemunhar, mas no momento ninguém sabia do que eu estava passando, porque eu peguei a teoria de não reclamar, que não vai resolver. Eu tenho que clamar a Deus, buscar de Deus e falar, se eu tiver que falar com pessoas competentes, que vão de fato me ajudar, que têm competência para me ajudar. Porque senão, para que eu vou ficar falando? Ela sabia a quem buscar, sabia com quem falar. O versículo 29 diz o seguinte: disse o profeta Geazi: cinge os lombos, toma o meu bordão, ou seja, meu cajado contigo, e vai. Se encontrares alguém, não saúdes. A mesma questão, porque não demora muito. Se alguém te saudar, não lhe responda, mas nem oi, nem oba. Imagina, gente. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Versículo 30. Porém disse a mãe do menino: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. O profeta falou o seguinte: por que, amado? Se você voltar na história de Elias, o qual Eliseu sucedeu, Elias fez isso. A mulher de Sarepta, o filho dela, morreu. Ele pega o seu bordão, o seu cajado e coloca sobre o menino. E o menino ressuscitou. Certo? Eliseu, como um bom discípulo de Elias, falou: pá, já sei. O meu mestre já teve uma história parecida com essa. Geazi, leva o meu bordão. Leva o meu cajado até lá. Mas existe uma coisa, amado, que aqui esse texto nos ensina algumas coisas especiais. Primeiro, Deus não fica repetindo as coisas. Pode fazer ou não fazer igual. Então não tem receita, tipo assim, eu posso te falar algo. E ali é Eliseu, queridos. Eliseu, hein? Foi Eliseu. Você está entendendo, amado, que essa mulher discordou de Eliseu? Não foi do irmãozinho da casa de Deus, não, amado. Do rancho do profeta, não. Foi de Eliseu. Vou levar o bordão. O bordão não. Você pode até levar. O Geazi pode ir, mas você vai comigo. Eu quero você. Muitas vezes, nós se apegamos em símbolos, se apegamos em história, se apegamos no que já aconteceu, então eu vou fazer também. Ela falou: eu não quero nada disso. Lembra que eu falei na semana passada o que o profeta representava na antiga aliança? A própria palavra de Deus, a própria presença de Deus. Se alguém quisesse falar com Deus, se alguém quisesse manifestar com Deus, ele usava o sacerdote. Se alguém queria ouvir Deus, queria que trouxesse Deus, ele tinha que falar com o profeta. Ela falou: eu não quero bordão, eu não quero Geazi, eu quero Deus. Amém? Ela não está querendo Eliseu, amado, porque o conceito do profeta, o cara trazia Deus. Eu não quero bordão, eu não quero símbolos, eu não quero religiosidade, eu não quero história, porque Elias fez isso, Elias, eu não quero saber se Elias fez isso ou não, eu quero Deus na minha casa, amém? Muitos estão contentes com o cajado, com o bordão, com o Geazi, não vem com história não. Mas foi Elias. Isso é história, eu não quero história, eu quero Deus. Amado, para de querer história na sua vida, queira Deus na sua vida. Para de querer religiosidade na sua vida, queira Deus na sua vida. Para de querer tradição na sua vida, queira Deus na sua vida, na sua casa, na sua empresa, no seu trabalho, nos seus negócios, no seu corpo. Amém? Queira Deus, busque Deus. Deus só faz domingo à noite, é o bordão. Aí ele está preso. Se for domingo de manhã, o culto, meu Deus do céu. Amado, larga os bordões, larga os cajados, larga os símbolos e se apegue único, exclusivamente a Deus. Amém? Pegue-se a Deus. Essa mulher não veio com história porque Elias fez isso. Se você puxar a história, Elias já tinha feito isso. Eliseu era o seguidor de Elias. Ele falou: não faz isso. Ele falou: você vai comigo, eu não saio. Como vive Deus, como Deus é presente neste lugar, né? Ele fala o seguinte, olha o versículo 30, porém disse a mãe do menino: tão certo como vive o Senhor, como Deus é vivo. Geralmente, sabe o que as pessoas falavam?
como o Senhor o teu Deus. Ele falou, não é o teu Deus não, é meu. Como o Senhor vive. Não é só seu não, é meu também. Como o Senhor vive, como o Senhor está presente. Olha a confiança que ela tinha no Deus. A confiança dela não estava no profeta, a confiança dela não estava em Geazi, a confiança dela não estava no cajado, a confiança estava no Deus vivo e poderoso. Aleluias. Como vive o Senhor. Onde está a tua confiança, meu irmão, minha irmã? Onde está a tua segurança, meu irmão, minha irmã? Ele falou, não, eu não vou sair daqui sem você. Eu não vou sair daqui sem você. Isso me lembra Moisés, que fala, eu não saio daqui sem a presença de Deus. Eu não saio daqui se Deus não for comigo. Ele falou, não, não quero bordão, não quero religiosidade, eu não quero símbolos, eu quero Deus na minha vida, eu quero Deus na minha casa. Versículo 31 diz, Geazi passou adiante deles, pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu e ele deu aviso e disse, o menino não despertou. Eliseu falou assim, seguinte, vai indo na frente, eu vou indo com a sunamita, mas você vai fazendo lá, vai lá, que deu certo com Elias, vai que vai dar certo. E ele fez todo o cerimonial. Chegou lá e viu o menino morto na cama de Eliseu. Ele pega o cajado, porta lá sobre o menino. E aí ele volta e vai desencontrar no meio do caminho e diz, não deu certo. Não foi isso não. Não virou. E aí seguinte, versículo 32, tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre ele ambos e orou ao Senhor. Querido, é a oração. Aqui Eliseu chega assim, caba, para de história, chega de tradição, porque Elias fez. Não é Geazi, não sou eu. O que ele faz? Ele começa orando ao Senhor. Ele ora ao Senhor. Ele clama ao Senhor. Ele busca ao Senhor. Então entrou e fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. E subiu a cama, deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e suas mãos sobre as mãos dele, e estendeu sobre a carne do menino, aí a carne do menino aqueceu. Então se levantou e andou no quarto umas vezes, de lá para cá, e tornou a subir, e se estendeu sobre o menino, e esse espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Entenda que aqui ele fez algo que também Elias já tinha feito. E aqui deu certo. Por que, amado? Uma coisa deu certo, outra não, porque quem faz é Deus. Amém? O bordão não deu. O Uri fazer esse movimento fez. Que movimento é esse? Um movimento estranho. Ele deita sobre o menino. Coloca-se, o que coloca a boca, olho e tal, ele coloca a sua face sobre o menino, as mãos sobre ele. Não sei a posição exatamente das mãos desse menino. Pode ser em forma de cruz ou não. Alguns falam, está em forma de cruz, a gente não sabe. O que isso queria dizer? É que o profeta dizendo o que está em mim vai ser transmitido para este menino. Esse era o significado. O que há em mim vai ser transmitido para o menino. A primeira ação foi que aqueceu o menino. Então o menino já estava frio, morto, frio. Ele viu que a temperatura subiu, mas o menino continuava morto. Ou seja, ele veio num processo. Entenda que a resposta pode acontecer por processo. O primeiro processo, ele veio numa ordem inversa. Entenda que morreu, ainda atacou porque esfriou. Aí estava morto, aqueceu, mas ainda estava, parecia que tinha acabado de falecer. Mas não terminou. Amado, cuidado, amado, quando aquece a sua vida. Já viu? Nós se perdemos às vezes quando a vida a gente dá uma aquecida. Você viu aquele negócio? E aí, irmão, como é que tá? Mudou? Não, melhorou. Tá dando uma melhoradinha. Beleza, é o processo, mas não mudou ainda. Precisa mudar. Precisa. O menino ainda só aqueceu. Então, cuidado com isso, ó, porque às vezes estamos nos iludindo e porque aqueceu, mas ainda está bom. Ele vem num processo inverso. E tem um processo. E as pessoas têm que respeitar o processo, porque existe um processo. E veio no processo. Quando o garoto aquece,
Eliseu começa a andar pelo quarto, imagino que orando e clamando e falando com o Senhor, Senhor, o Senhor prometeu, Senhor, e eu falei para ela que ela teria um filho agora, Senhor, o que está acontecendo? Já viu isso, né? A gente vai ficar ali e clamou. Eu fico imaginando a dependência de Eliseu, o clamor de Eliseu, olha por aquela mulher. Eu não vi nessa oração ele falando, ó Senhor, essa mulher construiu isso, construiu aquilo, porque nós temos cuidado, amado, com a meritocracia, não é porque você faz alguma coisa que Deus vai fazer por você. Eu sou um cara muito a favor da meritocracia no trabalho e tudo mais, mas tome cuidado com a meritocracia na vida cristã. Por quê? Porque tudo que nós temos é pela graça de Deus. Pela graça sois salvos. Salvos é sozo, é cura, libertação, prosperidade, sozo. Provisão de Deus, libertação, é o sozo. Pela graça nós conhecemos o sozo, não é pelo que você faz, não é pelas obras que houvéssemos feitos. Cuidado, porque às vezes nós confundimos alguns feitos do Antigo Testamento e queremos adaptá-lo como de Ezequias, né? Ezequias virou a parede e falou, Senhor, eu tenho feito isso. E às vezes, amado, Senhor, eu faço isso na igreja, faço isso. Querido, você sabe qual a maior obra que existe na igreja? É a obra de Cristo Jesus. Quer que eu te dê uma dica? Toda vez que você orar para Deus, se você precisar do socorro de Deus, ore clamando pela obra de Cristo Jesus na cruz, porque essa obra é perfeita. Amém? Deus, eu estou aqui, eu fui domingo de manhã na igreja. Não, mano, não tem, deixa domingo de manhã na igreja. Dizer, Senhor, o seu filho morreu na cruz por mim, aleluia. O Senhor morreu para que eu fosse curado. Eu não vou ser curado porque eu vou no culto. Eu não vou ser curado porque eu vou à igreja. Eu não vou ser curado porque eu faço vigília. Eu sou curado por causa do sangue de Cristo Jesus, que foi derramado no Calvário. É pela graça que somos salvos. Amém? Cuidado com algumas coisas do Antigo Testamento, que é sombra do Novo, para que a gente não venha formar uma nova religião, porque não há obra maior do que a obra de Cristo Jesus. Quer apresentar para Deus algo? Quer dizer para Deus algo que você precisa? Não é o quanto você prega, canta, vem à igreja, que irá se ver igreja, quando você trabalha. É o quanto e o que Jesus fez na cruz por você. Essa é a obra libertadora. Essa é a obra que cura. Essa é a obra que prospera. Essa é a obra que restaura. Essa é a obra que salva a sua família. É a única obra que pode você apresentar a Deus. É a obra de Cristo Jesus. Amém? Aqui não é o que aqui não tá, Senhor, ela fez um quartinho para mim. Não, Senhor, está aqui. E mesmo que fosse isso era para o tempo das obras. Hoje estamos no tempo da graça. Hoje é a obra de Cristo Jesus. Hoje, o que nós estaríamos clamando ali naquele quartinho? Senhor, o Senhor derramou teu sangue na cruz. Senhor, tu és meu Salvador. Senhor, não há Deus além de ti. Não há obra mais perfeita que a obra da cruz. Senhor, eu tenho essa situação, está aqui, está como morta, está aqui só aquecido, está aqui querendo melhorar, mas ainda não mudou. Senhor, eu preciso. E Eliseu vai lá e faz de novo. E agora o moleque dá 7 espirros, que simboliza a perfeição, completo. Esse garoto ressuscita. Olha só, então chamou, versículo 36, a Geazi e disse, chama a sunamita. Ele a chamou e apresentou-se ela ao profeta. Esse lhe disse, toma o seu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés dele, prostrou-se em terra, tomou o seu filho e saiu. Aleluias. Lembra quando ela encontrou o profeta, a leitura lá, que ela se joga aos pés do profeta? Porque, olha, o filho dela estava morto. E ela se joga aos pés do profeta, porque ela queria que o filho dela tivesse vida. Preste bem atenção, estamos finalizando aqui. Isso é muito importante você entender, que quando o filho estava morto na cama do profeta, ela foi até o profeta e ela encontrou o profeta, ela se jogou aos pés do profeta, agarrou o profeta, a ponto do Geazi querer tirá-lo. Ele falou, não, deixa. Entende uma coisa, que nessa cena em que ela se joga aos pés do profeta, o profeta fala para Geazi, olha, essa mulher o coração dela está muito amargurado, mas Deus não falou para mim o porquê. Entenda, nós estamos falando do profeta Eliseu, que essa mulher estava chorando aos seus pés, e ele não sabia o porquê. Ele falou, Deus não me mostrou. Então, crente, para com a mania de achar que Deus vai mostrar tudo para você. Tem dia que você vai estar amargurado, triste, chorando, e você não sabe porquê, mas não saia dos pés de Jesus.
Nem sempre você vai ter uma resposta. Pare de achar que sempre teremos uma resposta. Nem sempre teremos entender a situação. Eliseu, repito, Eliseu. Sabe o que aconteceu com Eliseu quando ele estava morto? Jogaram um defunto na cova dele. Bateram nos ossos dele. O cara ressuscitou. O cara tinha unção até no tutano. O cara tinha unção até no osso. Eliseu. E ele aqui não sabia o que estava acontecendo. Então, amado, para de achar que tudo você tem que saber. Tem coisa que não vamos entender. Tem coisa que vocês não vão saber. Mas essa mulher se joga aos pés desse profeta. Quando o filho estava morto. Ele vai lá. Ele ora, clama. Esse garoto ressuscita. Ela olha esse garoto em pé. Vivo. De repente sorridente. Vida. Aquecido. Sabe, ali aquele olhar. E o que ela faz? Ela agarra o menino, abraça o menino? Não, primeiro não. Os mesmos pés que ela se jogou quando o menino estava morto, foram os mesmos pés que ela se jogou quando o menino ressuscitou. Isso chama-se gratidão. Porque às vezes, quando nós recebemos, esquecemos. Não agradecemos na mesma intensidade da qual nós clamamos. Não agradecemos na mesma intensidade da qual nós clamamos. Ou estou errado? Só eu que sou falho nisso. Só o pastor que é carnal demais. Ou você agradece na mesma intensidade. E é isso que nós temos que mudar. Amado, na mesma intensidade que ela clamou, foi a mesma intensidade que ela agradeceu. E aí está faltando para nós, cristãos, homens e mulheres de Deus. Não é horário de culto, não é dia de culto, não é se é de manhã, se é tarde, se é por causa disso e mudou. Não, é a intensidade da busca que está faltando ao povo de Deus. Ele busca com intensidade, mas na hora de agradecer, é a mesma ação de quando o menino estava morto, foi a mesma ação de quando ele ressuscitou. E aí? A quem você tem buscado? A quem você tem buscado na hora do desespero? A quem você tem clamado? Feche teus olhos. Quem você tem buscado? Esta mulher não permitiu que a morte de um filho, de um único filho, mudasse a direção dela. Entenda, amado, que pela narrativa do pai, ela costumava ir nas luas novas até o profeta. Entenda que pela narrativa do pai, ela costumava ir os sábados até o profeta. Entenda que a relação agora não é só o profeta ir lá na casa dela, ela ia até o profeta. Entenda isso. E falou, estranho, por que você está indo lá? Hoje não é sábado. Ué, mas nem lua nova é. Entenda que essa mulher já ia até o profeta. E quando o menino morreu, ela não mudou a sua direção. A questão é, será que por causa da situação, do problema, temos mudado de direção? Buscado outras coisas? Buscado outro socorro? Então, nesta manhã, eu gostaria que você fizesse um fundo para mim, pode ser mecânico, pode ser com violão. Eu gostaria que você, neste momento, você analisasse a sua vida, quem você tem buscado. No momento de desespero, no momento de luta, no momento de adversidade, a quem você tem buscado? A quem que você tem direcionado a sua vida? Ela perdeu um filho, mas não perdeu a direção. O problema é que às vezes nós perdemos alguma coisa, e aí nós perdemos toda a direção. Então tem que sair da igreja. Eu vou deixar de seguir a Jesus. Eu não. Agora também minha vida eu sei que não faz sentido. Perdeu a direção. Nada, você só perdeu. Amado, você perdeu alguma coisa, perdeu o emprego, você não pode perder a direção. Perdeu um dinheiro, mas não pode perder a direção. Como é que é perder a direção? A pessoa perde alguma coisa, xinga, fala palavrão, blasfema. Perdeu a direção. Deu errado, um contrato que não deu certo, uma porta que não se abriu, um emprego, uma promoção que estava certa e não deu. Aí a pessoa vai lá, xinga, então perdeu a direção. Não! Essa mulher perdeu um filho, mas não perdeu a direção. Não perca a direção, aleluias. Não perca a direção. O que Deus tem para a sua vida, aleluias.
Oh, eu quero que você nesta manhã, então, se você em algum momento perdeu a sua direção, você se arrepende agora e diz: Senhor, me perdoa, porque eu perdi a direção. Sabe, de repente você falou coisa, você blasfemou. Ah, mas passou, estava nervoso. Passou não, mas as coisas não passam, você se arrepende, não se passa. No mundo espiritual as coisas não passam, amado. Ah, passou, isso foi aquele dia que eu estava nervoso, estava nervosa aquele dia. Não! Se arrependa hoje e diga: Senhor, me perdoa por aquele dia. Eu perdi a direção, porque eu perdi algo. Porque algo não deu certo, porque algo deu errado. Amado, é difícil. Nesta manhã, fala com o Senhor. Se arrependa. Se arrependa.